Meu pai conta uma história que até hoje ele fala meio baixo, como se alguém ainda pudesse ouvir. Ele diz que tinha uns 10, 12 anos quando isso aconteceu. Moravam num sítio bem isolado, daqueles que depois das 6 da tarde já parece madrugada. Casa de madeira, chão de terra no quintal, um monte de bicho, galinha, porco, cachorro solto, vida simples mesmo. Segundo ele, tudo começou quando os bichos começaram a aparecer mortos. Primeiro foram as galinhas. Uma manhã meu avô foi lá soltar elas e encontrou várias espalhadas pelo chão. Não levadas, não comidas, só destruídas. Penas grudadas em tudo, sangue seco, algumas pareciam ter sido sacudidas até quebrar. Meu pai fala que a cena era tão feia que minha avó fez ele e os irmãos voltarem para dentro. Achavam que podia ser cachorro do mato, sei lá. Só que dias depois aconteceu de novo. E depois de novo. Aí começou a ficar estranho, porque os cachorros da casa que viviam latindo para qualquer coisa passaram a ficar quietos à noite. Quietos mesmo. Se enfiavam debaixo da casa e não saíam por nada, nem para comer. Um deles sumiu. Simplesmente sumiu. Não acharam corpo, não acharam rastro, nada. Meu pai disse que a primeira vez que alguém viu alguma coisa foi minha avó. Ela levantou de madrugada para ir ao banheiro, era fora da casa, e quando abriu a porta viu uma coisa parada no terreiro. Ele sempre fala que ela nunca conseguiu explicar direito o que viu. Só dizia que era grande, grande demais, e que estava em pé. Ela fechou a porta devagar, sem fazer barulho, e ficou encostada nela até amanhecer. Nem contou na hora, só no dia seguinte, chorando. Depois disso começaram os barulhos. Passos no quintal de madrugada, lentos, pesados, como se alguém estivesse andando sem pressa nenhuma. Às vezes parava bem perto da casa. Dava para ouvir a terra sendo pressionada, sabe? Aquele som seco de passo em chão batido. Teve uma noite que algo ficou rodeando a casa por um tempão. Meu avô pegou a espingarda, mas não abriu a porta. Ninguém teve coragem. O pior foi quando começaram os arranhões. Minha avó jurava que ouviu algo raspando na parede do lado de fora, como se estivesse passando a mão ou garra, devagar, subindo e descendo. O barulho era tão alto que acordou todo mundo. De manhã tinha 4 marcas profundas na madeira, paralelas, como se alguém tivesse cravado os dedos ali e puxado. Meu pai fala que ali o medo virou pânico de verdade. Mas nada fez eles irem embora ainda. O que fez foi uma noite de lua cheia. Ele lembra disso como se fosse ontem. Disse que estava calor, janela aberta, todo mundo tentando dormir. Os cachorros começaram a uivar de um jeito esquisito. Não latir, uivar mesmo, comprido, triste. Aí veio um uivo diferente. Muito mais alto, muito mais grosso. Um som que parecia longe e perto ao mesmo tempo. Meu pai fala que sentiu o peito vibrar, não só o ouvido. Depois disso, silêncio. E então um barulho em cima da casa. Algo pesado subiu no telhado de uma vez, fazendo as vigas estalarem. Poeira caiu do forro. As telhas rangiam a cada passo. Ele disse que dava para ouvir exatamente onde aquilo estava andando. Parou bem em cima do quarto. E ficou lá, só andando devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Minha avó começou a rezar alto. Meu avô levantou com a espingarda tremendo. Meu pai e os irmãos estavam chorando baixinho, enfiados debaixo da coberta. Aí veio um som que ele diz nunca ter esquecido. Um arranhão nas telhas. Longo, devagar, como se estivesse testando para entrar. Meu avô atirou pro alto, dentro de casa mesmo. O tiro ensurdeceu todo mundo. Na mesma hora, os passos correram pelo telhado, pularam pro chão e saíram disparados pelo quintal. Nunca ninguém correu tão rápido para fora quanto eles na manhã seguinte. O capô do carro estava amassado, o telhado cheio de marcas fundas, e no barro do quintal tinha pegadas estranhas, meio de gente, meio de bicho, afundadas como se a coisa fosse muito pesada. Meu pai disse que meu avô não falou nada, só ficou olhando. Sério. Naquele mesmo dia ele decidiu que iam embora. Não esperaram vender nada, não voltaram para buscar o resto das coisas, pegaram o essencial e foram para casa de parentes na cidade. Anos depois, um conhecido passou lá e disse que a casa estava destruída por dentro. Porta arrombada, móveis quebrados, como se alguém tivesse invadido ou descarregado raiva ali dentro. Meu pai nunca mais voltou. E quando eu perguntei se ele acha que era um lobisomem mesmo, ele ficou quieto um tempo.
Depois falou: "Eu não sei o que era. Só sei que aquilo não tinha medo da gente." E aí ele disse uma coisa que sempre me dá arrepios. Parecia que estava esperando a gente ir embora, pra casa ficar só pra ele. Trabalhei muitos anos numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Eu cuidava dos cavalos, do gado, de tudo. Durante o dia ainda tinha uns peões por perto, mas à noite ficava só eu e o campo. Os donos quase não vinham, moravam fora do país. As noites lá tinham um silêncio pesado. Eu evitava sair depois que escurecia. Fazenda isolada tem dessas coisas. Muitas vezes dormi com a garrucha encostada na cabeceira. Uma vez, já no começo da noite, ouvi o gado em pânico no curral. Não era berro normal, era desespero mesmo. Acendi a luz da varanda, peguei a arma e fiquei só ali, sem coragem de avançar muito. Iluminei com a lanterna, nada. Nenhum vulto, nenhum barulho. Só um cheiro forte, podre, como coisa morta esquecida no calor. No dia seguinte, os peões comentaram que tinha aparecido gado morto em um pasto mais distante. Um deles jurava ter visto um lobisomem. Dei risada. Sempre achei essas histórias coisa de gente impressionada. Mas a palavra ficou martelando na cabeça. Naquela noite, reforcei a porta e apaguei as luzes. A lua cheia clareava tudo lá fora. Diziam que o tal cheiro vinha dele. Resolvi não dar bobeira. Acabei pegando no sono na poltrona da sala. Acordei de repente. O relógio marcava 2 da manhã. Foi então que eu ouvi um ronco grave, pesado, circulando a casa. Não era latido, nem rosnado de cachorro. Parecia a respiração de um bicho grande demais. O som de passos acompanhava, como se estivesse andando devagar ao redor, medindo a casa. Lá fora, os cavalos batiam nas baias, relinchando nervosos. O gado berrava no escuro. Dentro de casa, eu mal respirava. Mesmo assim, parecia que meu coração fazia mais barulho que tudo. O cheiro voltou, mais forte. Fui até a janela. Tinha uma fresta na madeira. Demorei um bom tempo antes de encostar o olho ali. Quando olhei, vi. Era alto, magro demais, como um animal doente, mais alto que um potro. Os olhos brilhavam vermelhos na luz da lua. Não se mexia, só encarava a casa, imóvel, como se soubesse exatamente onde eu estava. Minha casa era dessas antigas, levantadas do chão. Debaixo da sala ficava um espaço aberto onde eu guardava café, arroz, ferramentas. O assoalho tinha frestas entre as tábuas, dava para ver lá embaixo. O bicho saiu do meu campo de visão. Segundos depois, ouvi algo raspando nas tábuas por baixo, um peso deslizando devagar. Meu corpo inteiro gelou. Ele estava embaixo da casa. Olhei para o chão. Entre as frestas, vi um focinho comprido surgindo na escuridão, farejando. Subia e descia, como se procurasse uma brecha, alguma forma de alcançar o que estava acima. Subi no sofá num pulo. Não queria encostar o pé no chão por nada. Fiquei ali, tremendo, enquanto aquela coisa andava lá embaixo. Parava, cheirava, voltava a se mover. Nunca senti um medo tão puro, tão físico. Não sei quanto tempo durou. Pareceu uma eternidade. Quando o dia começou a clarear, o cheiro sumiu. O silêncio voltou. Só saí de casa quando ouvi as vozes dos peões chegando. Naquele mesmo dia, tirei tudo que estava guardado ali e fechei o vão com tábuas grossas. Ainda voltou outras noites. Eu já não ficava mais na sala. Me trancava no quarto e rezava para amanhecer logo. Acabei indo embora da fazenda um tempo depois. O rapaz que ficou no meu lugar, encontrei algumas vezes. Ele disse que já aconteceu com ele também. Mais vezes do que gostaria. Eu ouvi muita história quando era pequeno. Quaresma, mula sem cabeça, lobisomem. Nunca entendi de onde as pessoas tiravam aquilo. Sempre achei que era intenção para assustar criança. Até aquele dia. Eu voltava do trabalho, completamente exausto. Cheguei a pensar em passar na igreja, mas o corpo não respondia. Fazia tempo que eu não ia, meses sem me confessar. Sentia falta, mas o cansaço venceu. Tenho um irmão padre e conversávamos sobre tudo. Ele sempre dizia para eu priorizar as coisas de Deus, mas o trabalho estava me consumindo. Eu voltava sozinho pela estrada de terra, só o som dos meus passos e da mochila roçando nas costas. A noite estava fria, a lua pálida num céu limpo, sem nuvens. Não havia vento, não havia insetos, não havia nada. Silêncio absoluto. Não ouvi aproximação, não senti cheiro antes, não tive qualquer aviso. Apenas fiz a curva da estrada e ele estava lá, parado no meio do caminho, como se me esperasse,
como se soubesse exatamente por onde eu passaria. Meu corpo congelou. As pernas travaram. A voz não saía. A mente simplesmente parou. Eu sabia o que estava vendo. Sabia que precisava fugir, mas não conseguia sequer respirar direito. Os olhos dele estavam fixos nos meus, olhos fundos, brilhando fraco na escuridão. Eu ouvia a respiração pesada, profunda, quase um rosnado baixo vibrando no peito daquela coisa. Um cheiro forte, podre, quente tomou o ar ao redor. Então ele começou a andar na minha direção. Os passos eram lentos, mas soavam pesados demais, como se cada pisada afundasse a terra. O suor gelado escorria pelas minhas costas. Ele parou a poucos passos de mim, e então se levantou. Até aquele momento estava curvado, mas quando esticou o corpo, ficou absurdamente alto, muito mais alto do que eu. E eu tenho 1,87 m. Aquilo devia ter facilmente mais de 2,5 metros. Minhas pernas cederam. Caí no chão sem forças. Ele ficou ali, me observando, como um predador estudando algo que não decidiu se vai matar ou poupar. Não sei quanto tempo passou. Minutos que pareceram horas, até que, sem aviso, algo mudou. Ele simplesmente se virou e foi embora para a escuridão. Me deixou ali, sozinho, tremendo, incapaz de entender o que tinha acontecido. Demorei muito para conseguir levantar e seguir até casa. No dia seguinte, liguei para meu irmão. Conversamos por horas. Ele disse que Deus tinha me dado uma segunda chance, que eu tinha visto o que não deveria, que o mundo espiritual é real e que eu precisava voltar para a comunhão. Desde aquele dia, não falhei mais. Mas o medo daquela noite nunca me abandonou.